Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Digas Tudo. Eu sou o Lucas e hoje vamos tratar sobre saúde mental. Jean, você pode apresentar pra gente um pouco do tema e do nosso convidado de hoje, por favor? A conversa que a gente vai ter hoje é um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. A gente falou um pouco desse assunto no segundo episódio, que a gente tratou sobre a homeostase social. E hoje a gente vai falar de algumas questões mais pessoais, mais individuais. E acho também que a gente nem imaginava que ia estar nessa situação da pandemia. Antes de tudo, seja muito bem-vindo, Gilmar. Fico muito feliz de a gente estar fazendo esse conteúdo junto. 4, 5 anos atrás eu nunca imaginei que a gente ia estar produzindo, um podcast junto. Mas graças a Deus aí tudo dando certo. Fala pra gente seu background, dá um pouco do que você trabalha, já divulga um pouco suas redes sociais também. E o trabalho que você faz na internet, que é incrível. Ok, Jean, muito obrigado. Para quem não sabe, Jean foi meu aluno lá no Colégio Equipe. A última vez que eu falei com ele deve ser ele me pedindo aquele 0,2 na prova. É possível. É possível. E aí, eu tenho as minhas redes sociais, né? Como eu falei, eu tenho um canal no YouTube, Gilmarzinho Explica. Tenho o meu Instagram, Gilmarzinho Explica. Eu já estava até falando aqui das lives que eu faço toda semana, sempre com o tema da geopolítica, das atualidades, o que estiver rolando, né? Falamos aqui antes que o nosso objetivo é o mesmo, né? Divulgar conhecimento para a sociedade, numa época de negacionismo muito forte, onde tudo está sendo relativizado. Acho que mais do que nunca é o nosso compromisso como educador tentar levar para a sociedade um pouco mais de conhecimento. Enfim, eu sou professor de ensino médio, fundamental, cursinhos por aí, estou na luta, eu trabalho com história, geografia, filosofia, sociologia, área de humanidades, uma correria danada, e nesse momento trabalhando apenas no famoso home office, porque voltar para a sala de aula nesse momento é impossível. Estou às ordens. Seja muito bem-vindos, pode ficar à vontade aí para falar, expressar suas ideias, suas opiniões, sinta-se à vontade mesmo. Para começar essa conversa, eu gostaria de trazer alguns dados sobre o período que a gente está vivendo. Atualmente, as redes sociais fazem parte constante da nossa vida. Se você teve acesso a esse podcast, muito provavelmente você recebeu o link através de uma rede social. Hoje, é comum até mesmo as pessoas mais idosas ou as crianças mais novas estarem conectadas a toda essa tecnologia e esse fluxo de informações a cada clique. Esse fluxo de informações e dados é tão grande que há momentos que não conseguimos nem saber se aquilo que estamos vendo é verdade, uma notícia verdadeira, uma notícia real, ou se é só uma fake news. E, por sinal também, as fake news se espalham muito mais rápido do que as notícias verdadeiras. E temos claros exemplos disso, envolvendo, como a gente já citou, antivacinas, coronavírus, internet 5G, eleições e tudo mais, né? E no meio disso tudo, que nós temos essas mídias sociais, elas colocam o usuário numa bolha social, a qual as pessoas estão conectadas, em sua maioria, a pessoas que falam e pensam de forma parecida. Esse mundo que a gente vive é um mundo que a conexão ela se tornou primordial, ainda mais pelas gerações mais novas. E ao mesmo tempo que a gente vive nesse universo todo dessas notícias a todo clique, a gente vê também cada vez mais um aumento de distúrbios mentais reportados pela sociedade. Será que esse cenário todo que a gente tem lidado, que a gente tem visto, será que esse cenário todo tem afetado nossa saúde mental? Eu queria até fazer um comentário, porque hoje em dia é muito clichê a gente falar em bolha social, né? Que a gente tá muito fechado em bolhas. Só que, de fato, esses mecanismos das redes sociais ficam alimentando a gente com um certo conteúdo, com o objetivo, sim, de fazer com que a gente torne a nossa visão para algum produto, para alguma ideologia ou para alguma coisa que está sendo comercializada. A gente, no final das contas, é o produto da rede social. Queria saber, Gilmarzinho, qual que é a sua visão sobre a forma como as redes sociais, como esse tanto de informação que a gente tem acesso hoje, como que ela está afetando a saúde mental. Se a gente tem se tornado cada vez mais ansioso por causa das redes sociais, por causa da internet. Joia. Em tempo, também tem lá o meu podcast, o Abaixo o Tom,
onde eu aqui do Brasil e o Raul lá de Chicago, lá nos Estados Unidos, a gente conversa política, economia, sociedade, cultura pop. E é muito legal fazer esse contraponto Brasil e Estados Unidos, porque os americanos são os nossos primos ricos, né? Aquele camarada que deu sorte, que fez sucesso na vida, e a gente aqui batalhando, né? Mas tudo bem. Ô Jean, é o seguinte, a internet, quando ela começou a se popularizar lá nos anos 90, né? Tinha uma visão assim, muito, muito otimista, né, da internet. Aquela visão de aldeia global, né? A ideia de uma grande paideia digital, todo mundo ali unido, todo mundo trocando informações, opiniões, etc. Isso de fato ocorreu em partes, mas o lado negativo também aflorou, né? Aqui acho que o Anthony Giddens, né, que é um cara que fala muito sobre aliás, o Manuel Castells é um camarada que fala muito sobre essa sociedade em rede, né? O próprio nome a definição de internet, né, World Wide Web, a grande teia. E a teia pode ser comunicação, né, integração, mas pode ser também armadilha, né? Então, imagina uma mosquinha que cai nessa rede, já era. Então, ela permite muita coisa, né? Isso aqui que a gente está fazendo agora só é possível pela internet. Eu sempre fui um camarada assim, que eu sempre gostei muito de rádio, e não é clichê não, eu sempre ouvi muito rádio, sempre tive rádio. Às vezes quando eu estou viajando na estrada, quando eu entro na cidade, eu desligo a música, né, e ponho o rádio. E isso permite, né, a gente ter um ambiente de rádio pela internet. Permite a disseminação de conhecimento, né? Você vê que o tanto de gente boa, cara, que distribui conteúdo gratuitamente, né? Eu faço parte de um projetinho lá de Salvador, também que chama Quarenem, onde a gente faz lives toda semana, né? Para pessoas carentes que vão prestar o Enem. A gente tem grandes nomes também, um cara igual o Átila Yamarino, que é um cara que traz muito conhecimento bom para a turma, né? Tem lá o canal dele no YouTube, mas tudo tem o seu lado, né, negativo também, né? Aumentou a disseminação das fake news, e isso traz muito prejuízo. A gente falava aqui antes da gravação, né, do movimento aí anti-vacina, que hoje tem lá os seus adeptos, que tem canal no YouTube, que tem uma proeminência muito grande. Tem os terraplanistas, né, que ficam aquelas teorias malucas, etc. Tem esse lado. E, de certa forma, uma parte considerável da sociedade ainda não sabe filtrar, né, o que é informação boa e o que é informação ruim. E te falo, não são só aqueles ignorantes que às vezes a gente costuma falar, não. É gente que tem um conhecimento, que sabe como procurar, mas talvez por uma visão política um pouco torta das coisas, acaba surfando nessa onda também. A gente não consegue lidar muito com o contraditório, né? Então eu vou procurar informações só que vão me dizer que vacina de fato faz mal. E aí eu começo a acreditar nisso. Você vai procurar sempre aquela informação que você acredita estar certa, né? Você vai procurar também aquelas pessoas que pensam como você. E isso às vezes faz com que você fique preso naquela bolha de pensamento que muitas vezes te leva a pensar que a Terra é plana, ou a pensar que, sei lá, cloroquina cura coronavírus e várias outras coisas aí, né? Eu acho que é muito interessante porque às vezes a gente comenta sobre redes sociais como se eles fossem os grandes vilões da história, querendo manipular as pessoas e transformar elas em pessoas más, só que é uma empresa privada buscando dinheiro. A forma de comercializar as informações que eles têm é manter a gente dentro do site, consumindo o conteúdo que eles estão vendendo e assistindo os anúncios. Se eles não colocam cada vez mais formas de atrair as pessoas, elas vão se distanciando da plataforma e o dinheiro vai se perdendo. Para manter isso, os algoritmos eles vão viciando a gente nesse tipo de conteúdo. É a grande questão, né, de regulamentar ou não as redes sociais, não as redes sociais, mas talvez o comércio que gira em torno dos anúncios que as plataformas disponibilizam, né? Igual o Gilmar comentou mais cedo, a internet ela trouxe muito avanço e muita conexão. Só que o problema é que ela deu voz para todo mundo. E, na verdade, às vezes tem
pensamentos que não poderiam ter o alcance que tem. Se a gente pegar uma pessoa muito famosa e ela jogar uma teoria de conspiração muito absurda, com certeza ela vai trazer muitos adeptos para essa teoria. A gente tem um exemplo, inclusive, do presidente americano, quando ele falou que beber água sanitária matava coronavírus. E isso aí fez com que muita gente nos Estados Unidos fosse internada justamente porque bebeu água sanitária acreditando nas palavras do líder deles, presidente, né? E é complicado, a gente vê que essas pessoas que são ditas celebridades têm um alcance muito grande e podem, inclusive, espalhar coisas muito absurdas. É a grande questão. O Jean levantou a questão econômica, né? É mercadoria. Se você pensar, por exemplo, hoje no Brasil, não existe, todos os grupos de mídia são grupos particulares, né? E aí, obviamente, que ele vai fazer propaganda de quem está anunciando. Então, por exemplo, vai ser muito difícil a Rede Globo, parece clichê de falar da Globo, né? Mas vai ser muito difícil dar para a Rede Globo falar mal do seu anunciante. Estou falando, por exemplo, da questão do agronegócio, né? Agora, o grande problema, mas vamos lá, isso é uma relação comercial e a vida segue e mais ou menos sempre foi assim. O grande problema que eu vejo é quando aqueles formadores de opinião, as pessoas que estão no governo, embarcam nessa onda. Eu vou te dar um exemplo. Tá aí. O governo Bolsonaro ele é mal barato porque ele mete o bedelho em tudo, né? Tudo. Você vê que a questão do futebol, cara, você vê que o futebol brasileiro tá uma zona. E aí eu tava até vendo o Fox Sport Rádio ali e um cara do Flamengo se defender, não é assim? Eu falei, não, foi sim, pô. Vocês colaram no presidente e empurraram o retorno do futebol goela abaixo. Isso é fato, né? Agora estão querendo tirar o corpo fora porque o tal do protocolo que eles tanto defenderam não funcionou. Ah, não, mas o nosso protocolo é para dentro do Brasil. Foi lá fora, pô, mas é a mesma coisa, né? Então você aceitou um protocolo errado? Enfim. Mas, por exemplo, essa semana teve muita polêmica do Guia Alimentar Brasileiro, né? A questão dos ultraprocessados, etc. E a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, né? Uhum. Ela deu uma declaração falando que, literalmente, o que ela quis dizer? Esse lance do pessoal ficar falando aí que comida natural é boa. Não. Essas comidas naturais também geram diabetes, geram obesidade, geram cardíaca, etc. Eu fiquei pensando, falei, gente, é uma pessoa que cuida disso. E aí, assim, os nutricionistas ficaram assim, em pânico. Como? Né? É a mesma história da cloroquina. Então quer dizer que se você chupar muita manga, muito abacaxi, etc., você tá correndo a chance de sofrer com obesidade, com problema cardíaco. Tá colocando uma manga que você pega lá no pé no mesmo nível de um pacote de biscoito recheado. Como assim, pô? É absurdo, né? Mesmo. E aí, obviamente, se você tiver alguém que embarca nessa onda, aí a rede social começa a pipocar. E aí vira verdade. Surgiu uma pergunta. Você acha que existe algum meio efetivo da gente trabalhar em cima desse combate à fake news? Eu acredito, e é um dos motivos de estar produzindo esse podcast junto com o Lucas, que é disseminar informação. É tentar produzir um conteúdo que seja acessível, que seja palatável e não só vomitar informação em cima de todo mundo. Mas eu acredito que se a gente conversar com diversos produtores de conteúdo científico, muitos têm uma posição negativa quanto ao funcionamento, né? Quanto ao alcance que tem em relação às fake news e tal. Eu queria saber a sua opinião, já que você trabalha tanto tempo com isso. Eu vou te citar um pensador que é o Kant. Kant é um filósofo lá do iluminismo, um camarada muito importante, e o Kant sempre falava que no final a civilização sempre vence, né? Eu, assim, não vejo a curto e médio prazo uma estratégia para combater e não vejo... eu vejo assim, até porque a gente tenta se apegar aos exemplos que a gente tem, né? Por exemplo, tá lá no Congresso, né? Uma lei para combater fake news, até para punir, mas o discurso da chamada liberdade de expressão, ele é muito sedutor, né? O discurso de poder falar o que se quer, ele é um discurso muito sedutor, né? E aqui no Brasil,
no mundo, né? Não é só no Brasil. Os negacionistas estão na Alemanha, estão nos Estados Unidos, estão na China, estão em qualquer lugar. Toda vez que se fala, né, em tentar proibir, em tentar coibir determinadas coisas, o pessoal levanta a bandeira da censura, da ditadura do pensamento, aí vão lembrar do Hitler, do Stalin, da galera toda, falam, tá vendo? Estão querendo censurar. E aí eles apelam muito, olha, mano, eu falo, se você acredita, o problema é seu, né? Eu até certo ponto, eu vou dar uma declaração polêmica, eu concordo um pouco com isso. Sacou? Porque tem muita coisa aí, cara, que é muito absurda, e se o cara acredita, não tem como eu convencê-lo do contrário, sacou? É complicado porque às vezes a gente esbarra um pouquinho naquele negócio da opinião própria, que o cara vai falar assim, olha, isso pode não ser fato, mas eu acredito, a minha opinião é acreditar nisso. E aí fica complicado você falar, olha, cara, mas a ciência provou que você está errado, a Terra não é plana. Se você pegar um avião, você vai ver que ela não é plana. Se você pegar um vídeo da NASA, mas a NASA é a conspiração. Aí já é complicado, aí já entra naquele bolo. Exato. Eu acredito que a gente vive hoje num tempo que o que vale é viralizar. Não é você estar certo ou você ter uma opinião condizente com o que está acontecendo, o que vale é viralizar. Então a gente vê, inclusive, no discurso da ONU há alguns dias, o que o presidente falou foi uma série de absurdos. Só que são uma série de absurdos que vão entrar na internet e vão viralizar. E é aquela galera da lacração, aquele tipo de pensamento que é assim, não é o que você está falando, é como você está falando. Se você pareceu que está falando certo, se você colocou um efeitinho na sua voz mostrando, que legal o que ele falou, aí a galera dá essa visibilidade, né, e compartilha, e fica compartilhando esse tipo de notícia, esse tipo de coisa que, na verdade, não tem dados e não tem uma base, né, são mais opiniões e, às vezes, nem opiniões, né, puros achismos. O Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, né? O Ernesto Araújo, ele, logo que o Bolsonaro ganhou e que ele assumiu a chancelaria e tal, ele escreveu um artigo, né? Isso está disponível, tá? Está lá no site do Itamaraty. Eu até fiz um vídeo, né, lá para o canal sobre isso, onde ele falava a ideia do tal do globalismo e do marxismo cultural, né? O marxismo cultural era uma coisa lá do Gramsci, né, um filósofo italiano. O Gramsci falava assim que seria muito difícil, né, uma revolução socialista, né, para tomar o poder. Que isso viria de uma forma indireta, né, hipodérmica nas instituições, né, nas universidades, nas escolas, na igreja, na Suprema Corte, vai por aí. E ele encarnou muito isso. Então ele acredita, esse pessoal, eles acham que eles são assim, meio os Illuminati da vez, sacou? Eles são os portadores da verdade e tudo que foi produzido até agora ou é errado ou é mentiroso. E eles estão anunciando a boa nova, uma nova era. Perceba que o discurso deles... a busca da verdade universal, né? Perfeito. É aquela coisa que o presidente fala, que hoje eu vou contar pra vocês a verdade, vocês vão saber a verdade. Exato. É o que a mídia tá escondendo de todo mundo. Exato. E isso não é tudo bem que é loucura, mas é uma coisa assim, embasada, né? Por aquilo que eles... Tem muito Olavo de Carvalho no meio disso, né? Uhum. Tem muito da extrema-direita. Eu acredito assim que eles têm convicção plena mesmo, que eles são os sacerdotes da verdade. E aí, como eu falei, tudo não é assim, tudo isso é conspiração da imprensa, conspiração do Foro de São Paulo, da esquerda, da extrema esquerda e coisa do tipo. Complicado. É uma coisa, só fazendo um paralelo aqui, eu fazia ciência da computação em 2012 e 2013 na UFOP. E a gente debatia muito o seguinte, naquela época a internet era acessível, mas ela não era acessível a todos, porque não era todo mundo que tinha um WhatsApp, um Facebook, entendeu? E de lá pra cá, a gente vê que assim, é uma coisa que a gente comentei aqui mais cedo, que as pessoas mais novas e as mais velhas
estão utilizando WhatsApp, Facebook, celular, conexão, e essas pessoas estão tendo acesso às informações. Agora, se chega uma criança de 10 anos e manda uma mensagem falando que ela não quer tomar vacina porque ela viu um cara na internet falando que não é para ela tomar vacina. Entendeu? Qual que é o impacto desse dado chegando, dessa pessoa passando essa informação para essa criança, ou às vezes para aquela pessoa que não tem outro tipo de conhecimento, tem um impacto muito forte desse tipo de mídia, esse tipo de conteúdo em cima deles. É a geração dos tais nativos digitais, né? O cara que já nasceu usando a modinha, né? Na bolha da internet, ele tem a chance, né, de acreditar mais na internet do que de qualquer outro tipo de informação. Até porque a gente que mexe aqui com rede sabe que tem que ter dinheiro, né? Tem que ter muito dinheiro. Eu estimo que eu faço um conteúdo de razoável qualidade, vocês fazem um conteúdo de qualidade. Mas você sabe, pra gente ter lá 100 visualizações num vídeo, não sei quantas audições, mano, assim, você comemora como se fosse final de Copa do Mundo, porque você não bota R$1, 1 centavo ali naquilo, né? É tolice a gente achar que os caras igual o Felipe Neto fazem sucesso do nada. Não, tem dinheiro ali. E quem falou isso com todas as letras, há um tempo atrás, foi o Bolívia, do Desimpedidos. Ele falou, vocês acham que a gente conseguiu isso aqui do nada? Dinheiro, empresário botando grana, sacou? Não tem almoço grátis. Se você quer ganhar dinheiro com a internet, vai ter que botar dinheiro na internet. Isso é simples. Isso é simples. E aí que vem. Talvez o lance das fake news passe pelo que o Jean falou. Vai sempre ter gente falando merda. Agora, quem financia? É aí que tá o X da questão. Porque a gente viu aí naquela operação que tá rolando lá no Supremo, né, do Alexandre de Moraes contra os atos antidemocráticos, né? Por que esses caras não fazem firula mais? Por quê? Por ele que tinha lá o tal do Gabinete do Ódio financiado com dinheiro público que abastecia esses blogs, esses sites, esses canais. Então, assim, combater a informação falsa, tipo assim... Porque talvez o que a gente está pensando? Como é que a gente combate a informação falsa? Fazendo com que o cara mude de ideia. E não é, porque não vai mudar de ideia. Mas quem financia essa ideia maluca dele. Uhum. Tem agora um movimento que chama Sleep Giants, que eles estão publicando, né, no Instagram, Facebook, Twitter, diversas empresas que aparecem, por exemplo, nos vídeos do Olavo de Carvalho. Eles estão falando, esse cara aqui tá compartilhando desinformação. Vocês vão cumprir seu próprio código de conduta na internet e bloquear o anúncio no canal dele, ou vai virar uma várzea mesmo, vai deixar acontecer. E isso tem feito, eu acho que pela primeira vez em algum bom tempo, impactar de verdade o que é a desinformação. Tanto que o Steve Bannon, ele foi preso por causa disso, né? Tanto que agora saiu, né? Mas o processo foi por causa disso, né? Eu tenho porque você falou assim que essa coisa das fake news sempre existiram mesmo. Eu tenho um documentário aqui, tá na minha frente aqui, na minha estante, chama O Mercado de Notícias. Que é exatamente como é que a mídia se comportou ao longo dos tempos, né? E por incrível que pareça, os primeiros jornais, né, que vão surgir no mundo, em especial na Inglaterra, eram exatamente os tabloides para fazer fofoca em relação à monarquia. Né? Isso lá no século XVII. Era a fofoca de famoso. Exato. Tanto que na Inglaterra, até hoje, os tabloides têm muita força, né? O tal do The Sun, tinha o News of the World que foi fechado por isso, né? Porque deixou de ser a fofoca para destruir reputação, né? Matéria comprada e tudo mais. Eu tava vendo até que o primeiro jornal financiado pelo governo brasileiro, ele surgiu por causa de um dos tabloides que era produzido na Inglaterra, que criticava as ações do governo brasileiro. Acho que era o Império ainda, na verdade. Foi o Átila falando sobre isso. Ele fez um vídeo falando sobre como a informação ela transitou durante as épocas, né, da humanidade e como ela foi transitando entre mídias diferentes e como isso foi impactando a sociedade. Tanto que é uma das perguntas que eu queria fazer
Já que a desinformação ela existe há tanto tempo, né? A forma como a gente lida com isso. Hoje em dia a gente pode ver que tem muita gente muito ansiosa com tanta informação e tanta desinformação. A gente receber tanta notícia, por exemplo, da pandemia, deixa a gente um pouco tenso. E a pergunta seria mais se hoje em dia a gente vê um aumento de ansiedade por causa da informação ou se é só uma troca de ansiedade. A gente está ansioso por coisas diferentes. Mas sempre existiu uma característica humana de lidarmos assim em sociedade, com as informações que a gente recebe da sociedade. É interessante a gente pensar isso, né? Porque como que a ansiedade se deu a partir das épocas? Se a gente pensar aqui numa época de 1700, por exemplo, na qual você tinha que enviar cartas, quanto tempo você demorava para receber uma carta, entendeu? Para comunicar com uma pessoa de uma longa distância. Hoje em dia está tudo à distância de um clique de um botão. Será que as pessoas ficavam ansiosas do mesmo jeito que a gente fica hoje? Quando, por exemplo, a gente envia um e-mail e espera a resposta hoje, a resposta não chega hoje, e a gente amanhã já está, nossa, tô precisando daquela resposta. Às vezes você manda um WhatsApp, faz uma ligação, manda uma mensagem, e aquela mensagem não é respondida de imediato, você fica com aquela ânsia, aquele sentimento de urgência. Será que esse sentimento sempre teve no ser humano, ou será que a gente está tendo isso mais agora? Sempre teve. Sempre teve. Só que, obviamente, né, o indivíduo, ele muda, ele acompanha as tendências, né, da sua sociedade. Eu vou te dar um exemplo. Quando a sociologia começou, né, como ciência, eles surgiram exatamente por isso, de um novo quadro de sociedade, né, que, segundo eles, tinham modificado radicalmente, né, aquele indivíduo. E você vê que uma obra importante do Durkheim é exatamente a questão do suicídio. Ele percebe, por exemplo, que o aumento da urbanização, das mudanças do mundo do trabalho, né, do trabalho artesanal para o trabalho em série, aumentava as taxas de suicídio, né? Então, assim, sempre houve ansiedade. Sei lá, no século XII, XIII, a ansiedade era por conta da peste negra, né? Na Europa moderna, a ansiedade era em função das guerras, né? No século XX, por conta das guerras, por conta dos regimes totalitários, a crise de 29, né? Eu acho que a ansiedade sempre existiu. Na Guerra Fria, o americano ia dormir pensando que tinha um comunista debaixo da cama. Hoje ele vai dormir achando que tem um chinês. Não se engane que essa ansiedade também ela é estratégia, né? No podcast que eu fiz com o Raul outro dia, a gente fala que você dissemina o pânico. Até no Batman, né, o Cavaleiro das Trevas, o Coringa, tem uma hora que fala isso, né? Porque o medo gera pânico. E no momento do pânico, deixa que eu resolvo. Então, assim, Bolsonaro, Trump, né? Eles foram eleitos muito em cima disso. Virar Venezuela, Cuba, comunismo, e chinês e tal. E eu sei como resolver isso. Do mesmo jeito que o americano tinha medo, tem medo agora que tem um chinês embaixo da cama, o brasileiro tem medo que os comunistas vão aí tomar o poder e instaurar uma Rússia, uma Cuba. Vocês lembram que a questão de 3, 4 anos, o medo dos caras era o quê? Era a ditadura gaysista. Eu sou... Era o kit gay e tudo. Kit gay, mamadeira de piroca. Não, porque agora eu sofro preconceito por ser heterossexual. Mano, para com isso, né, velho? Cada coisa, né, bicho? Tá vendo? Mas aí que eu tô te falando, a gente volta lá no princípio da conversa. Tem como você chegar pra um camarada, apresentar argumentos razoáveis pra ele? Não tem como, ele já internalizou isso, né? Vai levar uma vida infeliz pro resto da vida. Paciência, problema dele. Sobre uma pergunta que a gente estava se fazendo aqui esses dias, no meio a toda essa conexão que a gente vive, né, no meio a todo esse mundo de informações e notícias, e a gente está sempre conectado na nossa bolha, e inclusive a toda essa coisa que está acontecendo, né? Você acredita que tem como a gente fugir dessa conexão, a gente não participar de alguma forma de todo esse contexto
de toda essa conexão das redes, das mídias sociais, por exemplo? Eu acho sim que o que vai variar aí é a proporção, né? De um camarada que é muito ligado à questão de redes e um camarada que de repente não liga tanto, né? Isso, obviamente que a resistência ela é maior com quem não é nativo digital ou o pessoal usa um outro, imigrante digital, né? O imigrante digital é aquele que nasceu numa época que não tinha tecnologia nenhuma. Então, por exemplo, quando eu nasci em 78 e até ali 83, 82, 83, a minha casa na roça não tinha energia elétrica, né? E hoje eu estou aqui na internet. Ao contrário dos meus alunos, por exemplo, que já nasceram ali anos 2000, 2002, e já nasceram com a internet. Então, assim, o nativo digital e o imigrante digital, ele convive melhor com a rede, né? Agora, por exemplo, como é que faz? Se você tem uma pequena empresa, ela tem que estar na internet. Você tem que fazer propaganda. O que muda aí, hoje em dia, é a proporção do camarada que é muito ligado mesmo e que se mata por conta de cliques e visualizações, etc. E aqueles caras que simplesmente usam só como entretenimento ou que não tem, mas não usam tanto. Assim, vejo dessa forma, porque eu conheço muita gente assim, né, que tem lá suas redes, mas não interage tanto, e já tem gente que é muito viciado mesmo, né? Isso é uma coisa interessante que, hoje em dia, por exemplo, eu tento transformar minha relação com as redes sociais em uma coisa mais saudável. O Instagram, por exemplo, eu tô transformando ele na minha vitrine de conteúdo que eu produzo pra internet. E transforma uma coisa que era voltada simplesmente para entretenimento em algo que é produtivo. Não que o Instagram vai me render algum dinheiro, mas é uma visibilidade, uma comunidade que pode dar retorno no futuro. Eu acho que, inclusive, voltando ao assunto de combater fake news, uma comunidade de divulgação científica, comunidades de divulgação científica e de ensino, eu acredito que seja uma das principais forças para combater a desinformação, principalmente porque eu estudo biologia, eu posso falar alguma coisa com certa propriedade sobre vacina, mas eu não vou saber falar sobre meteorologia. Então, se eu for discutir com alguém sobre aquecimento global, eu quero ter alguém que estuda a influência do ser humano nessa situação para poder me ajudar a criar esse conteúdo e divulgar essa informação. Você falou um negócio que eu até anotei aqui, porque todo mundo começa em rede social como entretenimento, né? Botar lá uma foto, fazendo uma misura, etc. Aí, por exemplo, o meu lá, Gilmarzinho Explica, eu só posto coisa relacionada à educação. E é por isso que eu faço a publicação das 5 curtidas, 6 curtidas, mas paciência. Tô fazendo aquilo que bem feito, né? No meio a toda essa tecnologia e todo esse desenvolvimento, toda essa conexão que a gente tá vivendo e está experienciando, a gente vê muita coisa boa e, ao mesmo tempo, muita coisa ruim. Por um lado, a gente tem na palma da nossa mão um dispositivo que a gente pode utilizar para conversar com quem a gente quiser, para fazer compras sem sair de casa, para chamar um táxi e ir daqui até outra cidade em 15 minutos. E, ao mesmo tempo, a gente vê que nesse mesmo dispositivo, nessa mesma tecnologia, ela está fazendo a gente ficar mais ansioso, está espalhando toda essa fake news, e a gente vê que a tecnologia ela pode levar a gente a dois lados, e esses dois lados eles crescem de forma semelhante, que seria um lado utópico e um lado distópico. Eu queria saber de vocês o que vocês acham, se a gente tende a caminhar para um lado de utopia ou destruição. Pode falar, Gil, eu já falei pra caramba. Tem alguns vídeos do Neil deGrasse Tyson que ele fala bastante sobre como a tecnologia ela não tem valor intrínseco. Nenhuma tecnologia ela é unicamente boa, unicamente ruim. Não existe como você classificar a qualidade da tecnologia nesse sentido.
E a gente consegue fazer essa projeção no nível mais pessoal. Individualmente, eu acredito que as pessoas vão, aos poucos, aprender a lidar melhor com a tecnologia, com as redes sociais, com o celular ali na mão. Eu acredito que aos poucos isso vai virando um hábito, um costume de prestar atenção a sinais de problemas de saúde mental, problemas sociais, né? Mas eu acredito que é muito difícil, eu acho que é muito difícil a gente falar isso para a sociedade como um todo. Porque a influência que as redes sociais têm num grupo muito grande de seres humanos é muito difícil de ser mensurada. A forma como uma empresa ela consegue pagar uma rede social para que certo grupo veja mais esse tipo de propaganda pode trazer um viés muito complicado para debates políticos, para debates sociais e dar uma certa atrasada em discussões que são importantes hoje em dia. Eu vou muito na linha que o Jean falou. Assim, as pessoas olham muito assim com muito fatalismo para determinadas coisas e com muito saudosismo, né? Na minha época não tinha isso e a gente vivia muito melhor. Não vivia nada. Cada um vivia da forma como tinha que viver naquele momento. Quando eu era criança, adolescente, em medicina, não existia especialista de nada. Seria no farmacêutico da esquina, ele era o seu médico. Hoje não é assim. Tudo bem que ainda existe uma questão muito complicada, que é a questão do acesso à saúde boa. Mas, por exemplo, no podcast que eu apresentei com o Raul outro dia, a gente falou sobre a questão do 5G. O cara vai poder operar do Japão um camarada em São Paulo. Porque a grande novidade que o 5G vai trazer é acabar com esse delay. Um camarada que está operando uma pessoa, por exemplo, não pode ter um delay de meio segundo, senão ele corta o cara no lugar errado, né? Quer dizer, isso acontecendo, putz, isso é um avanço, isso é importante, né? Agora, a maldade e a bondade é o tipo, como eu falei, é como a pessoa usa isso, né? Em tese, né? A gente pensa muito na questão da neutralidade da ciência, né? Talvez a ciência é um outro debate que o pessoal da filosofia faz. De repente a ciência é neutra, mas quem manipula não é, né? Mas assim, eu acho que o mundo que a gente vive hoje, por conta dessa tecnologia, ele traz coisas muito mais positivas do que negativas, né? Mas obviamente que a gente não pode ignorar os aspectos negativos. A gente tem que aprimorar os positivos, mas é a velha discussão, aí uma discussão ideológica mesmo, né? Da questão do maniqueísmo, né? Do bem e do mal, né? Não é assim. A gente não precisa levar só isso para esse campo. A gente tem que entender o que é rede social, o que é internet, o que é tecnologia nos une, né? E, obviamente, tentar aprimorar aquilo que nos separa. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui nessa discussão. Muito obrigado novamente de uma maravilhosa participação. É sempre bom conversar contigo. Olha, eu que agradeço. Eu que agradeço e, enfim, é sempre uma experiência muito boa, né? Eu tava falando com o Raul, que é o meu parceiro de podcast lá, tipo assim, olha, mano, nessas coisas eu quero fazer tudo, quero aprender a fazer tudo. Se não der resultado nenhum, pelo menos eu aprendi a fazer as coisas. Isso que é bacana, prazer conversar com vocês aí, e estou sempre às ordens pro que der e vier aí. Muito obrigado, um abraço muito grande, muito forte. Com certeza a gente vai chamar para fazer mais episódios. E muito obrigado por ter acrescentado tanto pro público do Digas Tudo. E eu espero que a discussão tenha acrescentado muito para todos os ouvintes. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Gilmar. Se cuidem e até a próxima.